Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. A paz de Deus, um excelente dia para todos, para cada um de nós. Espera aí, eu preciso apagar a lâmpada aqui, mas não estou sabendo onde é agora. Não sei, não sei. Deus abençoe a todos nesse dia, né? Esse dia que Deus tem concedido para cada um. E venha nos ajudar, né? Também nesse início de semana, né? Mais uma semana que o Senhor tem preparado, semana de vida. Tô tentando achar o lugar ali que apaga a luz ali. Eu nunca sei onde é. Sei que tem um lugar ali. E senão ela fica, eu acho que uns 10 minutos acesa a lanterna, se eu deixar a porta aberta aqui. A lanterna lá fica uns 10 minutos acesa. 10, 5 minutos, não sei também. Deus abençoe a nós, né? Nesse dia, mais uma semana. Mais uma semana de vida, mas já estamos em agosto. Acho que o último vídeo que eu fiz foi em julho. Foi o último dia de julho. Nós já estamos, hoje é dia 3. Ou é hoje dia 4? Não, hoje é dia 4. 4 de agosto, se eu não me engano. 4 de agosto. O tempo passa assim voando. Tá indo bem rápido mesmo, né? Bem rápido. E de certa forma é bom, né? É bom. E a palavra de Deus, quando diz que Deus, nos finais dos tempos, o Senhor iria abreviar os tempos, né? Iria abreviar, porque senão ninguém aguentaria, né? São mais ou menos essas palavras que está lá. Ninguém suportaria as aflições, né? A pressão, né? Se não fosse abreviado. Você vê que amanhece o dia, não demora muito tempo, você já vê que é meio-dia. Não demora muito tempo, você já vê que está no meio do dia. Não demora muito, é coisa muito rápida, você vê que já chegou a noite. Aí você vai descansar, né? Vai tentar uma noite, né, de descanso, uma noite longe dos seus problemas, né, da pressão do dia a dia, né? E pressão da vida. E é isso aí, pessoal. A gente tem visto, acho que todo mundo deve perceber alguma coisa, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que dormem, né? Tem muitas pessoas que são desatentas. Essa minha cachorra, ela não sabe ficar quieta. Ela não sabe ficar quieta. Ela vê gente na rua, ela é uma barulheira que só. Então, tem muita gente desatento, não observa os acontecimentos, né? Da pandemia para cá, estava conversando a respeito disso hoje, mais cedo, né? Uma pessoa da pandemia para cá, o mundo não foi mais o mesmo, né? Em tudo, em tudo. Vou abrir aqui de novo que ela... Pode sair daqui, vaza, para lá. É assim, o tempo todo. O mundo não foi mais o mesmo, né? Desde a pandemia. Os relacionamentos interpessoais, o relacionamento social das pessoas mudou muito, muito. A tal chamada liberdade, ela cresceu de uma forma assim, cresceu muito a liberdade, sabe? A liberdade enganosa, né? Na verdade é uma libertinagem. Cresceu assim descontroladamente. Que um dia vão puxar a cordinha, né? O próprio sistema vai puxar a cordinha. O próprio sistema que está sendo construído
vai chegar e falar assim, olha, eu dei liberdade para vocês, e vocês não souberam usar a liberdade. Vai ter que precisar puxar a corda, né? O próprio sistema vai fazer isso, né? Lá na frente. Isso vai acontecer. E a propósito também, essa, esse, a pandemia, né? Esse Covid-19, isso não foi né, diz que foi um negócio do morcego, que não sei o que, né? Isso é papo furado. Isso é papo furado. Isso aí foi induzido. Isso aí não foi país. Exatamente um país que chegou e fez, né? Pode ser que tenha sido um país que foi lá e fez. Mas quem determinou isso não foi país, não foi presidentes de país. Quem determinou isso foram os verdadeiros donos desse mundo, né? Esse mundo aqui, os que governam esse mundo, né? O capital. O que acontece? O mundo, ele cresceu, ele teve que se transformar do que nós vemos hoje. Hoje um mundo rico, né? Rico na soma de, de conhecimento tecnológico, de conhecimento científico, né? Da, da, da capacidade de desenvolvimento industrial, né? O mundo, ele cresceu, ele chegou dentro daquilo que eles queriam para um sistema que vai entrar, uma nova ordem, né? Que nós estamos caminhando para ela. Chegou nesse nível, já chegou. O que eles queriam através do sistema capitalista, do sistema comunista, enfim, através dos sistemas de governo, né, de sistemas de Estado, conseguiu chegar dentro desse grau de conhecimento e capacidade do ser humano. Chegamos. Hoje, esse, esse poder que domina todo o mundo que eu digo, todas as nações, esse poder não quer mais outras nações emergindo para o poder também. Eles não querem. Emergindo para dividir o poder. Não é. Chegou dentro do limite que eles queriam, né? Lembrando, o poder nunca, nem sempre é a nação, é uma nação. Mas a nação representa poder, né? A nação, ela representa poder. Mas nem sempre o poder mesmo é o capital. São os caras que detêm o volume de capital, de recursos, dinheiro, ouro, enfim. Esse é o verdadeiro poder. Sempre foi no mundo e sempre será. Sempre foram as mesmas pessoas, ou melhor dizendo, sempre foram os mesmos nomes, né, que governam, que têm, na verdade, né, governam, que tem posse desse poder, né? Só mudou a geração. O que começou no começo de tudo morreu, ficou pro filho, hoje já está em não sei quantas gerações. Só mudou a geração, mas são as mesmas pessoas que detêm o poder, né? Existe o poder transitório. Quem é o poder transitório? O poder transitório são os governantes, né? Os reis, os presidentes, né? Esses são os governos transitórios, né? E existe o poder transitório, existe o poder emergente, são aqueles que estão emergindo no poder de alguma forma, que são os grandes empresários, políticos, né? Que são emergentes, que emergem no poder, mas também são transitórios. Eles também chegam num nível de transição só. Mas existe o poder, os verdadeiros detentores do poder, que de certa forma são transitórios, mas o nome deles sempre permanecerá sendo a família, né? Sempre permanecerá sendo os donos do poder, né? Então esses donos do poder, eles é que controlam de certa forma indiretamente, mas eles que controlam tudo, né? Eles é que são dono de tudo,
eles é que têm o poder, né? E, e essa Covid, ela veio para barrar. Você pode ver que existe né, nas economias mundiais melhoras em alguns setores, mas em outros setores não há melhora. Você vê que existe recuperação, a certo nível de recuperação, mas a recuperação de determinados setores em diversos países, de acordo com o que era antes, lá na pandemia, não tem. Não existe essa recuperação, porque não há interesse, né? O que se ganhou, ganhou. Agora é esperar uma nova ordem para recomeçar, né? Recomeçar a expansão, né? de crescimento, voltar a crescer dentro dos números que eles almejam. Isso lá num outro sistema. Agora é preservar o que ganhou, preservar e esperar o tempo passar, né? De certa forma, não é bem assim, mas é mais ou menos assim, esperar o tempo passar, esperar chegar um novo sistema. Então é isso que eles estão fazendo. E às vezes as pessoas não conseguem se atentar a isso, a ver, a perceber, né? E, e mas o que eu quero dizer com isso tudo, né? Eu quero dentro levando isso para o lado espiritual. Nós chegamos num, num nível, né, na sociedade que é como eu disse agora, não há para onde crescer. Às vezes você tem algumas pessoas que, por exemplo, que pode estar ganhando algum valor, alguma coisa, que tá dando certo para mim. Mas ele não consegue perceber que isso também é transitório, né? Inclusive eu estava vendo um vídeo, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, de manhã, acho que foi ontem de manhã, de um economista. Na verdade ele não é nem economista, mas é um cara muito entendido de economia, né? Muito entendido, muito conceituado até, né? E um cara muito bem conceituado. Ele estava falando da sensação, né? Da sensação de progresso que nós temos. E que por muito pouco acontece, por exemplo, uma gripezinha por aí, um percalço no meio do caminho, entre nações, entre economias, como por exemplo a Covid-19, nós, tudo aquilo que nós estávamos ascendendo, né, crescendo, prosperando, em poucos meses a gente perde tudo. Poucos meses. Você vê tudo arruinado, entendeu? É poucos meses. Então, existe uma ilusão, né, por parte do ser humano, principalmente daquele que, de alguma forma, ele escolheu viver uma vida espiritual, mas não vive, né? Não vive, porque a primeira coisa que nós precisamos quando nós queremos viver uma vida espiritual é a gente começar a pensar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é começar a pensar nas coisas, né? A gente não pode colocar os nossos objetivos humanos, materiais, né, em primeiro plano. A gente tem que olhar para o propósito de Deus, aquilo que Deus nos propõe, né, e buscar aquilo ali. Essa parte material, essas coisas da nossa vida humana, isso é o segundo plano, né? E se a gente começar a olhar dessa forma, a gente começa a compreender de forma mais fácil esses tipos de intercorrências que existem no meio, na vida humana, né? Como essa que eu falei, em poucas semanas, em poucos meses, tudo aquilo que você prosperou, você vê ruir, né? Porque isso é o caminho, é
o ciclo da vida humana é esse, né? O ciclo da vida humana. E aí quando a gente está chegando mais perto da... Nossa, mas é muito barulho essa coisa. Mais perto, me tira a concentração. Quando a gente está chegando mais perto do, do fim de todas as coisas, né, da volta de Jesus Cristo, porque tem muito cristão, viu, que diz que é cristão, eu sou cristão, eu vivo não sei o quê, mas ele nem espera a volta de Jesus Cristo. Ele não está esperando. Ele está esperando tudo, menos a volta de Jesus Cristo. Eu tenho conversado com muitos evangélicos, né, da minha igreja mesmo. Eu converso bem sutilmente, eu converso algumas coisas com muitos irmãos e eu tenho percebido, eu sempre falo desse negócio, né? Jesus está vindo já, né? Nós já estamos nos últimos dias. Os irmãos ficam meio assim, né? Será? Ah, acho que não. É bem assim, sabe? Acho que não, dá para viver ainda bastante. Eu acho que os irmãos estão preocupados com a sua vida aqui, com a sua família, com as coisas dessa vida. Estão preocupados com isso, muita gente. E eu quero acreditar, eu acredito, né? Que é a maioria. É a maioria. Não estão preocupados, não acham que Jesus vai voltar em breve. Não estão esperando por isso. É igual aquela parábola das 10 virgens, né? Às vezes eu me perco 10 virgens, dos talentos, né? Às vezes eu me perco no número ali, mas é 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas, né? E, e tem muitos aí que vão... O Senhor vai pegar cochilando. Por que não está esperando? Não está esperando o Senhor. Né? E o Senhor está para vir, Ele já está às portas. As coisas estão acontecendo muito rápido. Muito rápido. Não vai demorar. Nós vamos ver, né? Isso já está acontecendo, né? Mas nós vamos ver, quando a gente vê a guerra que vai vir, ela vai assim, vai ser de uma vez. Pum. Quando ver, a gente só vai ver, entrou fulano, entrou ciclano, entrou não sei o que, entrou país tal, entrou não sei o que, a gente só vai ver isso. Só vai dar tempo de ver isso. E ela vai, assim, em poucas semanas você vai ver. Isso tá para acontecer. Essa questão mesmo financeira, econômica, não vai prosperar mais nada. Pode ser que uma coisa ali, outra lá. Pode ser que uma determinada pessoa, outra, uma determinada classe vai se beneficiar, mas não vai mais. Não é geral. Não é. Entendeu? A coisa vai ser muito rápida. Muito rápida. E aí a guerra ela vai tomar uma proporção. Parece que eu vejo ela. Ela vai tomar uma proporção assim. Vai ser uma carnificina. É o que está escrito lá na palavra de Deus. As águas, os mares se transformarão em sangue. Em sangue. Tanta gente que vai morrer. Hoje não é mais o fuzil. O fuzil não está matando mais ninguém perto do que vai ser. A gente viu lá as armas da Rússia, lá da Ucrânia. A gente viu as armas, cai lá um míssil, lá um projétil, né? Hoje ele não sobra nada da pessoa. Até os ossos vira poeira. Entendeu? Até os ossos vira poeira. Né? Não dá tempo de nada. Não tem onde se esconder. Viu esses negócios dos drones? Não tem onde se esconder. Quando você se esconder, o drone vai lá e destrói tudo. Né? Vai ser muito rápido. Já está acontecendo. Nós já estamos vendo. A gente está vendo e não está querendo ver. Entendeu? E é isso que vai acontecer. Nos últimos tempos, né, nesses últimos dias que vai acontecer aí, em breve, tá aí já aí na frente. É o tempo que o povo de Deus mais vai ver Deus.
Nós vamos ver Deus, nós vamos ver os feitos de Deus, né? Na presença, sentir Deus. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver. Não com os olhos do homem. Né? Esse olho carnal aqui não é isso. Nós vamos ver milagre, nós vamos ver gente chegar para nos socorrer sem qualquer condição de socorrer, gente. Vai acontecer, nós vamos ver isso daí. Entendeu? E é isso aí agora, para os dias que vêm aí já. Mas tem muita gente que não estava esperando por isso. Vai acabar esse tempo da guerra. Vai haver uma paz. Eles vão pegar, vão escravizar o povo de certa forma. Oferecer tudo de si. Não vai ter mais, você vai ser rico, você não. O povo vão viver o povo, as diferenças sociais e econômicas, financeiras das pessoas serão muito pouca, muito pouca. Não haverá uma diferença, olha, aquele lá ganha 30 mil, esse ganha 10 mil. Não, não vai ser mais assim, não vai ser exatamente isso. Claro que vai haver muitos que vão estar ganhando muito. Haverá sim sempre alguns que estarão numa posição melhor, né? Mas não é todos, né? A quantidade de pessoas mais no topo vai ser muito pouco. Eu vejo, por exemplo, eu moro num bairro de classe até bastante, uma classe média, né? Classe média. Ninguém chega e fala diretamente, né? A gente vai percebendo. As pessoas têm um salário, uma renda boa, a maioria, né? Grande parte. Tá tudo quebrado. Não é só aqui, é geral. Geral, tudo quebrado. Tudo vivendo do cartão do crédito. Isso a gente percebe na, nas atividades das pessoas, né? Isso é geral, entendeu? E, e esse cara que eu falei que eu tava assistindo o vídeo dele, ele tava mostrando isso, né? A respeito disso do cartão de crédito. E aí quando você vê, você não aguenta mais o cartão de crédito. A coisa vai tomando uma proporção tão devastadora, ele vai corroendo os seus ganhos, que já não são muito mais. E ninguém se engane, não, mas aquele ali ganha 30 mil, é diferente, não é pior. Ele não quer perder aquele padrão, né? E aí o que acontece? Quando ele vê aqueles recursos que ele pega emprestado do banco, aquilo ali já corroeu toda a renda dele. A renda dele não é uma renda de milionário, é uma renda que facilmente se deteriora, facilmente. Basta 3, 4, 5, 6 meses usando aquele recurso e cobrindo quase nada, né? Você vê, você está corrido. Isso é geral, isso é geral, isso está geral, né? E então quem é espiritual consegue perceber essas coisas. Mas tem muita gente que não é espiritual, a maioria não é. A maioria não está percebendo. Então haverá o tempo de paz, né? O povo, nossa, o povo estava em guerra, o povo estava passando fome, o povo estava necessidade. Estará, né? Estou falando já no presente do futuro, né? O povo estava vindo de uma guerra, de uma necessidade. E o que oferecer é tudo muito bem-vindo, o povo vai se alegrar. Mas agora é assim, agora você vai ter que se submeter às novas regras. E muitos daqueles que são o povo de Deus, muitos, vai se submeter às novas regras. Entendeu? Vai se submeter às novas regras. E não é que aí é uma compreensão minha, não é que, por exemplo,
você botar o chip, vamos supor, na minha opinião, botar o chip lá, botar a marca, né, da besta, né, vamos falar assim, né, você colocar essa marca que você vai, já está expulso do céu, já perdeu a salvação. Não é, na minha opinião, não é isso. É que através daquilo você deixa de esperar em Deus, você deixa de crer em Deus de certa forma, você vai ter facilidades e Deus ficou para trás. Você está confiando no homem e não está confiando mais em Deus. Entendeu? E aí, por conta disso, você pode não mais ir para o céu. Né? E é nesse tempo, exatamente nesse tempo, que o Senhor virá. O Senhor virá e resgatará a sua amada igreja, o povo, o seu povo, a sua igreja que somos nós, aqueles que permanecem fiel. Muitos já não estarão mais fiéis. Ó, minha cachorra, sai daí! Arranha o carro. Muitos já não serão mais fiéis, já estarão prostrados ao homem, né? E aí é onde o Senhor vai vir e vai resgatar os que ainda não se corromperam, porque se o Senhor demorar, se corrompe. Isso está demonstrado em muitas passagens, diversas passagens da Bíblia, né, da palavra de Deus escrita. Está escrito lá. Você viu que os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, comia com ele, dormia com ele, estavam lado a lado com ele. O Senhor foi orar, fica aqui. Fica aqui um pouquinho que eu vou só ali orar. O Senhor voltou da oração, eles estavam dormindo. Pedro disse, pegou a espada dele e disse que não, que ia ser fiel ao Senhor Jesus, que ninguém iria bater nele, que ninguém ia matar ele, que ninguém pegou, tô contigo e, né? Foi lá e falou. Aí foram lá e crucificaram Jesus. Aí perguntou, tu é um deles também? Não, eu não. Eu não. Tu acha que vai ser diferente aí? Pra frente? Tu acha que será diferente? Né? Se não for pior. Né? Barriga roncando lá nas costas, teus filhos passando fome. Entendeu? Coisa vai estar feia, arrochada. Aí olha, tu é da outra parte, tu vai ficar lá ou vai ficar cá? E agora? E agora? Como é que vai ser? Então, né? Então se o senhor se o senhor não abreviar ali, não sobra um. Entendeu? Porque nós somos homens. Né? Mas aí o Senhor conhece o coração de cada um. Será que todos que falou, não, eu vou ficar aqui, Senhor, será que foi de coração? Ou será que não foi, já estava ali, estará, né? Eu tô falando como se eu estivesse lá no futuro já. Já está ali, não suportando. Mas às vezes o coração está moído. Ô Senhor, eu não estou aguentando, eu preciso comer ali. Eu preciso, olha meu filho, não aguento nem olhar para meu filho. Está passando fome, Senhor. O Senhor é o único que consegue investigar isso. Investigar o sentimento, entendeu? Então, essa parte deixa para Deus. Nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade, oh meu Deus do céu, de dirimir esse assunto. É difícil para mim, oh meu Pai eterno. Mas minha cachorra, misericórdia. A gente não tem condição de dirimir isso. Somos bem... Pera aí, pessoal, eu vou ver essa cachorra, pera aí.
Pessoal, voltei. O cachorro saiu até pra rua. Ah, essa cachorra é um... Misericórdia. Então perdi até o foco. Foi parar lá no meio da rua. É que é perigoso. Ela não sabe andar na rua. Ela passa no meio do carro. Eu saio com ela aqui pra rua. Se eu não tô segurando, ela passa, ela entra no meio da roda dos pneus do carro. Ela entra. Ela não tem noção nenhuma. Uma cachorra muito... Ela é muito agitada ao extremo. Ao extremo. É agitada ao extremo. É difícil, mas é dócil. Ela é dócil, só que ela é brava. Ela é brava. Às vezes eu tô na calçada, em algum lugar, e tô aqui na guia dela, na guia. E eu sempre fico vivo ali. E vem alguém assim, ela do nada assim, ela tá de costa. Ela dá um pulo assim dessa altura pra ir no peito da pessoa. Se eu não tô segurando na guia, vai lá no peito da pessoa. Vai. Ela é braba. E se morde mesmo, se vai pegar, vai rasgar, eu não sei. Mas nunca rasgou, mas eu não sei não, viu? Sei não. E é medrosa ao mesmo tempo. Ela é muito medrosa. Ela tem um medo de tudo. De tudo. Se tossir perto dela, ela sai correndo. Pra você ter uma ideia. Ela sai correndo. Mas ela é brava. Entendeu? É muito brava. Muito brava. Mas se faltar a luz piscar, ela sai correndo. Dá pra entender um negócio desse? Ela sai correndo pra perto de alguém, né? E é assim. Barulho de luz acabando na rua, essas coisas, fica com medo danado. Mas é brava ao mesmo tempo. Ela é muito brava. Acho que talvez o medo faz ela ficar brava, não sei o que é. Ela tem medo, mas ela tem uma vontade de pegar aqueles dentes dela e enfiar em alguém. Ela tem. Acho que é muito. O povo tem medo. As pessoas têm medo dela. Entendeu? As pessoas têm um medo danado, mas as pessoas gostam de cachorro aqui na região, né? As pessoas gostam, assim, ver ela assim, fica com vontade de ir lá brincar. E ela não gosta de criança. Já tem ciúme de criança. Colo é só ela. É só ela. Colo, passar a mão, só ela. Vai passar a mão na criança. Ela, não, deixa não. Deixa não. Fica numa braveza de fera. Ah! A bichinha mas ela é dócil. Depois que ela acostumou também, se ela acostumou com a pessoa, pode ser quem for. Acostumou ali, ela vai lá e deita no colo. Deita mesmo, deita no colo. Vai lá e deita, fica lá deitado. É interessante. Ela é muito dócil, é uma cachorra boa, assim, entendeu? Uma cachorra muito... Mas tem esse lado aí, né? Acaba dando muito trabalho. É um pouco perturbador, né? Mas, fora isso, né? Eu aqui nessa casa, dependendo do futuro, né? Não sei, meu futuro é muito certo. Né? Tá muito incerto o meu futuro. Deus sabe o meu futuro, né? Dependendo do que for acontecer, dependendo do que tiver, eu vou arrumar um lugar. Ela vai ficar num lugar pra ela lá. Não é no relento, não pode tirar, não é acostumada com relento, ela fica dentro de casa, não é acostumada, tem que ser uma extensão da casa para poder deixar ela lá e não ter acesso aos outros cômodos durante o dia, né? Durante o dia, né? Nas horas que tem circulação de pessoas, né? Então eu vou fazer um outro futuro, né? Não tô falando nada de agora. Se eu, dependendo, né? Não sei o que vai ser da minha vida, né? Eu não sei, a gente não sabe. Mas também não tenho medo de nada, viu, pessoal? Esse negócio de... Ah, vai acontecer. Vai acontecer o que Deus quiser. Se eu tiver que sair, por exemplo, tá aqui hoje, amanhã tá no apartamento, outro tá no outro, pra mim tanto faz. Porém, eu tenho uma cachorrinha, né? É um pouco complicado. Mas mas esse negócio de... Ah, eu... Hoje eu moro aqui, amanhã eu posso morar dentro de uma casinha de cachorro. Por mim, não dá na mesma. Não é que dá na mesma, né? Eu acho que eu sou meio preparado pra tudo. Sabe? Eu sou meio preparado pra tudo. Não tem essa de...
Ah, não posso acontecer, não pode acontecer isso na minha vida. Não pode o quê, rapaz? Tem que saber viver. Esse mundo aqui não é nosso, não. Isso aqui, Deus é que decide o que vai ser. Ele é que determina. Então, mas finalizando esse assunto meu aqui, né? Então acho que está na hora de finalizar. O mundo, nós estamos vendo aí o caminho do mundo, né? Tem muita gente esperançosa em muitas coisas. A gente tem que ter esperança em Deus, né? Minha esperança é Deus, ele sempre vai cuidar de nós de alguma forma, não de acordo com o meu olhar, com o meu querer, com o meu. Não, mas Deus vai cuidar de mim. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu. Não, o que, que é? Eu preciso morar, então eu vou lutar para me morar. Ah, eu preciso andar de carro, porque eu preciso de carro, hoje todo mundo precisa de carro, né? Eu vou lutar aqui para mim poder andar de carro. É isso daí, eu preciso vestir uma roupa, preciso estar um pouquinho mais alinhado. Então eu vou lutar para me ficar um pouco mais alinhado, mas não com o meu coração nessas coisas. O coração não pode estar nisso. Ninguém se engane, a coisa vai ficar arrochada. Quem ganha grandes salários, eu estava falando agora aqui. Tem gente que ganha 30 mil, 40 mil. Isso aqui eu estou falando de salário até um médio. Que para muitos pode que seja. Isso seja um valor alto, né? Tem gente que ganha R$ 1.000, mil e poucos reais. Né? Tem gente que nem isso ganha. Entendeu? Então, mas eu tô falando aqui, tem gente que ganha 30 mil, 40 mil, 10 mil, 15 mil reais. Né? Nós vamos ver esse negócio assim ficar desse tamanho, esses valores, assim, rapidão. E já. Vai demorar isso aí. Vai ser pouco. Os valores vão. Sabe por quê? Porque vai faltar petróleo, vai faltar comida, vai faltar. Aí os preços vão lá em cima. As inflações do mundo aí, ela vai subir lá para cima. Nós estamos vendo, é só de você olhar, falar assim, poxa, lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o povo de lá é todo rico, né? É assim que as pessoas pensam. Se lá o povo não está aguentando pagar as contas, você imagina os periferias aí do mundo, entendeu? E lá nos Estados Unidos não será poupado. Lá a coisa, o louco lá, o pessoal chama ele de louco lá, o Donald Trump, é louco conveniente ao sistema, ao poder. Porque se ele não fosse conveniente ao poder, se ele não tivesse fazendo aquilo que o poder precisa fazer para o país manter o país em pé, ele não estava lá, entendeu? Ele está lá porque ele precisa manter posições estratégicas na geopolítica mundial, precisa manter posições, e porque ele está lá porque ele precisa criar algumas decisões no país lá, algumas ações do país dele interno também precisa ser feita para que se mantenha a estabilidade no país, uma certa estabilidade. Como, por exemplo, foi mandar um monte de imigrante embora. Mandou embora porque o povo americano não tem mais condição de pagar a empregada doméstica, a babá, enfim, não tem mais condição. A renda do americano está desse tamanho, vai ficar pequenininha, não vai demorar. Já está ficando, né? É que não, isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece com dias, com semanas, alguns anos. As coisas vão deteriorando, né? Então, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, em todo lugar do mundo, né? Na China é diferente, porque é outro sistema, que inclusive o sistema que é da China é que vai salvar a humanidade. Não é o comunismo, esquece o comunismo, não tem nada a ver mais com o comunismo, né? O sistema da China é que vai salvar a humanidade, o sistema que eles desenvolveram para a gestão de povo, é isso que vai salvar a humanidade, né? Então, as coisas vão deteriorar tanto que tem muita gente que ganha 20 mil, 15 mil, 10 mil, aqui no Brasil 8 mil, né? Ganhar 5 mil, 5 mil é a renda média brasileira, né? Então quem ganha esses valores, hoje que tem uma vida considerável, né, um pouco melhor, não vai conseguir pagar suas contas aí na frente, não vai conseguir pagar as contas, né?
E alguns vão conseguir pagar a conta, mas vai ter o seu status, o seu status social totalmente perdi a palavra, inferior, né? Totalmente inferior. Não precisa muito. Tem pessoas que antigamente, alguns anos atrás, coisa de 10 anos atrás, vamos dizer assim, que ganhavam uma renda boa, 6 mil reais, 5 mil reais, 4 mil reais. Era uma renda muito boa. Poucos brasileiros tinham isso. A renda do brasileiro era 1.000 reais, mil e poucos reais, 2.000 reais, 2.500 reais. Era uma renda média assim, maravilhosa, que é remédia, não é maravilhosa, média. Quem ganhava bem, ganhava 4, 5, 6 mil reais. Quem ganhava bem, uma renda, não é uma super renda, mas uma renda boa. Era isso aí, 5 mil reais. Essas pessoas elas continuam com a mesma renda, principalmente quem se aposentou com isso, né? Elas continuam com a mesma renda. Se aumentou, aumentou um pouco mais, né? Mas muito pouco. E ver o status social que aquela pessoa tinha lá atrás e ver hoje. Ver hoje. Ela não consegue fazer mais nada. O que ela fazia antes, trocava seu carrinho, fazia não sei o que, viajava para ali, para cá, não faz mais. Com aquela renda, não. Não faz mais. Entendeu? Isso está acontecendo antes, só que agora isso está acelerando. Isso está acelerado. Entendeu? E aí nós vamos ver aí na frente. Na frente vai ficar ruim. Entendeu? As pessoas gostam muito de falar coisas bonitas, né? Não, fala que vai ficar bom. Acho que a outra palavra falou um pouco sobre isso, se eu não me engano. Né? Falou, acho que falou. Né? Mas tem que falar a verdade. A coisa não vai bem. Pro homem. Né? Mas nós vamos entrar num período aí que nós vamos dizer assim, né? Modo uma expressão nós vamos ver Deus face a face. Face a face. Né? Nós vamos falar, não podia ser outra pessoa que não, se não fosse Deus. É só Deus poderia ter feito isso por mim. É só eu consegui alcançar isso porque Deus me ajudou. Né? Então, nós vamos ver isso, pessoal. Agora, em breve. Né? Mas é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Ficou longo, eu não queria fazer vídeo longo, não. Mas ficou. E tá tudo certo. Né? Que Deus abençoe a nós. Nos ajude, né? Nós estamos precisando da ajuda de Deus. Sempre. E Deus sempre nos ajudou. E sempre nos ajudará. Palavra ontem. Deus sempre nos ajudará. Né? Gosto demais dos cultos, viu, gente? Os cultão de domingo, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. É os cultos de domingo. Ontem foi mais um culto muito bom. Né? Deus muito se usou do irmão. Né? Muito bom. Muito bom. É isso que é importante. Deus, Ele está vivo, presente. Basta cada um buscar o Senhor. Não pelas coisas daqui, sabe, gente? As coisas daqui é uma necessidade, nós precisamos. Mas não podemos colocar isso no primeiro plano, não. Ah, Senhor, eu estou falindo. Ó, Senhor, eu estou. Ah, Senhor, está acabando ali. Não, pelo amor de Deus. Claro que podemos apresentar, Senhor, a situação está assim, assim, assim. Mas nós não temos que nos dirigir a Deus só por causa disso, né? Não. Por isso que é bom conversar com Deus o dia inteiro. É bom conversar com Ele o dia inteiro, porque você mostra quem você é, entendeu? E é bom quando a gente sabe quem a gente é e a gente mesmo corrige, fala, opa, acho que eu estou indo no caminho errado aqui com Deus, hein? Esses dias mesmo eu estava meio chateado com alguma coisa. E eu peguei e falei no meu pensamento. Eu falei no meu pensamento, eu acho que Deus, ele tomou uma outra postura assim, 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 em relação ao meu respeito. Né?
Eu tava meio que queixoso. Foi um momento só. Eu não fiquei com aquilo, não. Eu me queixei com Deus, né? Eu me queixei assim, um determinado momento. E eu prestei atenção naquilo que eu me queixei no meu pensamento. Mas Deus escutou, rapaz. Oxe, eu falei assim, rapaz. Eu parei e fiquei. Não, não. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Né? Lembrei de Deus. Lembrei dos meus dias. Né? Falei, não, tô errado. Entendeu? Então a gente precisa disso, viu? Nós precisamos nos corrigir. Não precisa que ninguém venha nos corrigir. É nós que precisamos nos corrigir. Entendeu? E é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Vou lá para dentro. Só vou ver o óleo ali. Eu vou lá para dentro. Vou continuar minhas coisas lá, né? Tá bom? Deus abençoe a todos e Deus seja louvado.